Seja muito bem-vinda ao desafio Acelera Resultado. Nesse desafio, eu vou te ensinar o caminho mais rápido para você conseguir perder barriga e ganhar massa muscular treinando em casa. Eu vou te mostrar o caminho que eu trilhei e várias outras mulheres também trilharam para conseguir ter esses resultados. E eu vou te ensinar, o que eu vou te mostrar hoje nessa aula aqui é ouro. Eu vou te ensinar exatamente o que você ainda não sabe sobre treino em casa e sobre perder barriga, sobre ganhar massa muscular. Eu vou te ensinar o que as pessoas que têm esses resultados sabem que você ainda não sabe. E eu vou te mostrar também nessa aula, eu vou te provar que treino em casa funciona. E, antes de mais nada, eu já quero falar para você que essa aula aqui é exatamente para você que é iniciante. Então, se você é iniciante, essa aula é para você. Se você nunca treinou na vida, essa aula é para você. Se você também treina, se você já é uma pessoa que já treina, que já tem experiência com treino, essa aula também é para você. E se você é uma pessoa que não tem muito tempo para treinar, essa aula também é para você. Eu vou te ensinar que não precisa de horas de treino pesado para você conseguir ter resultado. Dá para você maximizar os seus resultados em um curto período de treino. Lógico que se você usar a estratégia certa. E essa aula também é para você que não tem nenhum equipamento, mesmo que você não tenha equipamento aí na sua casa para começar os seus treinos hoje, essa aula também é para você. Eu vou ensinar como que você vai substituir esses equipamentos, né? Como que você vai improvisar com coisas que você tem aí na sua casa. E essa aula também é para você que já tentou de todas as maneiras possíveis ter esses resultados e ainda não conseguiu. Mesmo que você treine na academia, que você treine em casa, você que já tentou de tudo e nada funciona. Se você sente que está estagnada, que faz, corre, não chega em lugar nenhum, sempre volta para a estaca zero. Essa aula também é para você, porque você vai aprender coisas dos bastidores, tá? O que eu vou te ensinar aqui é exatamente o que os profissionais de elite que têm resultado sabem. E essa aula também é para você que acha que só tem resultado treinando em academia. Eu vou te provar nessa aula que treinar em casa pode gerar muito mais resultado do que na academia. Eu vou te provar de verdade, com provas, tá? Eu vou provar. E o que traz resultado não é academia. O que traz resultado também não é sofrer. Não é você se cobrar, passar horas treinando, ou achar que precisa treinar muito para ter resultado, que precisa fazer muito cardio para ter resultado, que precisa seguir uma dieta restritiva, se cobrar o tempo todo para ter resultado. E também não é a rotina perfeita. Não é a rotina que as influencers te mostram. Né? E acorda cedinho, vai fazer o cardio, toma o chamate e depois toma aquele café da manhã fartoso, cheio de frutas e cheio de coisas que normalmente a gente às vezes nem tem acesso, né? Muitas das vezes você não tem tempo para tudo isso. Então, não é isso que traz resultado de fato, tá? Não é essa rotina perfeita que você imagina que precisa ter, tá? O que traz resultado de verdade é método, é estratégia. É você saber o que está fazendo, por que você está fazendo, como você está fazendo. É isso que traz resultado de verdade. E eu tô aqui nesse cenário aqui, mas não é só isso não, tá? Eu não vou ficar só aqui não. Vai ter treino sim, na prática. Eu vou mostrar os principais exercícios que vai fazer você turbinar sua coxa, deixar o seu bumbum empinado, deixar seu abdômen lisinho, chapado e os seus braços modelados,
e femininos. Um corpo definido. No final da aula vai ter tanto treino na prática, né? Eu vou te mostrar a prática, eu vou fazer junto com você, como também eu vou liberar a ficha de treino, tá? Vai ter uma ficha de treino completa com todos os exercícios, todas as informações, todas as instruções no finalzinho da aula. E antes de mais nada, antes de falar para você o que você vai fazer, o que você deveria fazer, eu quero te mostrar como eu era. Eu quero te mostrar o meu antes e depois, que é importante você saber. É interessante que você entenda quem está aqui falando para você. Eu não sou qualquer uma, tá? Eu sou, além de treinadora, além de personal, eu também já estive no seu lugar. Eu também já fui uma pessoa que era sedentária, eu já fui uma pessoa que não sabia treinar, eu fui uma pessoa que eu não tinha disciplina, eu já fui uma pessoa que eu não gostava de fazer, de ter alimentação saudável. Essa minha foto aqui é de quando eu treinava na academia, antes da pandemia. Eu treinava muito, mas eu não tinha resultado. Sabe por quê? Porque eu não sentia prazer no treino que eu fazia. Eu não sentia prazer na forma como eu treinava. Porque eu achava que eu tinha que treinar demais, eu tinha que me esforçar demais, eu tinha que fazer treinos extremamente pesados, e não era isso. Depois que eu comecei a treinar em casa, eu percebi que o que realmente dava resultado era treinar da maneira certa. Era você justamente sentir prazer no treino que você faz. É você sentir satisfação no que você está fazendo. É você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Não é só ficar se cobrando, querendo ter uma rotina extremamente rigorosa se você não consegue manter. Tudo é equilíbrio, né? Então, esse corpo aqui é o corpo que eu tinha antes da pandemia. Eu tinha esse abdômen estufado e eu tentava disfarçar, mas não conseguia. Chegou um momento que eu nem conseguia mais disfarçar a barriga que eu tinha, gente. Esse corpo aqui é exatamente na época que eu treinava na academia, que eu treinava pesado, eu fazia musculação, fazia cardio, tentava manter uma dieta restritiva, apesar de não conseguir, porque não é sustentável uma dieta restritiva, e era muito sofrimento. E eu não conseguia manter. Era muito sofrimento para pouco resultado, né? Então, esse corpo aqui era o corpo que eu tinha. E esse corpo aqui é o corpo que eu tenho hoje, treinando em casa. Depois da pandemia, eu comecei a treinar em casa. E foi exatamente treinar em casa que me fez ter esse resultado. Foi treinar em casa que me fez ter esse abdômen. Foi treinar em casa que me fez ter essas pernas. E foi treinando em casa que me fez ter esses braços mais modelados, mais tonificados. Meu percentual de gordura nesse antes aqui, gente, era de 27%. Era bem alto. Eu tinha um percentual de gordura muito alto. E o meu percentual de gordura aqui, nessa foto, é de 14%. 14%. Então, olha a diferença, né? Então, eu queria ter esse nível de definição. Então, eu consegui baixar o meu percentual de gordura e aumentei o meu percentual de massa muscular de forma simultânea. Esse resultado, ele vai acontecendo de forma natural. Então, quanto mais massa muscular você tem, menos gordura o teu corpo vai acumular. Lógico que isso vai depender da sua alimentação, que também eu vou passar aqui. Exatamente como que você vai ter a alimentação certa para conseguir baixar o seu percentual de gordura e ter mais massa muscular no seu corpo. E treinando em casa, quando eu comecei a treinar em casa ali depois da pandemia, eu só tinha, gente, um colchonete, um par de halteres e caneleira, tá? Não pensem que eu tinha uma academia em casa, que eu tinha vários equipamentos. Não, não tinha. Eu só tinha exatamente isso. E foi com isso que eu comecei. Então, não tem desculpa. Se você, inclusive, não tiver isso que eu tinha, que era só um colchonete, halteres e caneleira, você pode improvisar com garrafa d'água, cabo de vassoura, né, com o que você tem aí na sua casa. Dá para improvisar. Então, eu consegui ter esse resultado. E eu vou te passar exatamente o que eu fiz, o caminho que eu trilhei. E não só eu, porque na época eu já era personal trainer, então eu apliquei a metodologia, eu apliquei a minha experiência, o meu conhecimento, do que eu fiz
nas minhas alunas. E elas conseguiram ter resultados iguais aos meus. Elas conseguiram perder barriga. Olha esse resultado aqui da Aparecida, gente, é de rosa. Ela conseguiu perder essa barriga que ela tinha, que era bem parecida, inclusive, com a minha, né? E ela, olha esse abdômen chapado. E olha que você pode ver aqui que as pernas dela não afinou. A perna dela deu uma torneada na perna, né? Então ela perdeu muita gordura, muita gordura. Aqui é outro resultado incrível também. Olha essa barriga que ela tinha de preto, né? E olha como ficou depois. Incrível. E essa massa muscular. Olha essa massa muscular na perna. A gente consegue ver aqui no joelho dela, que, né, que tem essa definição aqui, ó, o vasto medial dela e o vasto lateral. A gente consegue ver que saiu. E esse reto femoral dela aqui, ó, da coxa, também, ó, saltado. Então, bem bonito. Ficou com a perna bem bonita. E a barriga seca. E olha que isso aqui foi em menos de 8 semanas. 2 meses para ter esse resultado incrível. Esse aqui é outro resultado de hipertrofia também, de ganho de massa muscular. Perdeu gordura na barriga, né? E conseguiu, olha esse glúteo, gente. Olha este glúteo. Ficou lindo esse glúteo aqui. Ficou um glúteo, né, bem alto. E ela conseguiu aqui, ó, ter esse volume nesse glúteo, essa massa muscular aqui na perna também. Olha como ela ganhou muita massa muscular. E a barriga dela, olha como ficou retinha. Né? Você pode ver que tá retinha aí. Então, são mulheres, essas mulheres, que elas têm em comum, que tinham também em comum comigo e provavelmente em comum com você. Muitas delas são mães. Muitas mulheres eram sedentárias, nem treinavam, tá? E eram mulheres que nunca tinham pisado em uma academia. Elas nunca tinham. Eu tinha ido para academia, eu treinava na academia. E não consegui ter o resultado que eu tenho hoje, treinando em academia. Resultado esse que treinando em casa. Mas a maioria das minhas alunas, muitas delas, nem para academia iam. E conseguiram ter esses resultados surpreendentes treinando em casa. E mudaram totalmente o corpo. E você aí achando que não consegue, né? Você acha que você é a única na face da Terra que não consegue. Mas não é bem assim, tá? Você consegue, se elas conseguiram, se eu conseguir, você também pode. Você também consegue ter esse resultado de forma natural treinando em casa. 85% dessas mulheres, eu fiz uma pesquisa com as minhas alunas e descobri isso, tá? 85% delas começaram do zero. 78% treinam somente em casa. Então, a gente tem um percentual pequeno das minhas alunas que treinam em academia. A maioria treina em casa. E elas conseguem ver os resultados aparecendo no corpo nas primeiras 4 semanas. Será que indo para a academia você consegue ver resultado em 4 semanas? Talvez sim, talvez não. Né? Mas em casa, elas conseguiram. E é como eu te falei, se elas conseguiram, o que te falta, então, não é só mais motivação. O que te falta é método. Porque só motivação não faz você ter esses resultados. Só motivação não conta só com motivação. Porque a motivação, ela é muito volátil. Às vezes a gente está muito animada, às vezes a gente está pouco animada. Na maioria dos meus dias, gente, eu não tô tão animada assim, tá? Apesar de eu gostar de treinar, gosto muito. Apesar de eu gostar de me cuidar, gosto muito. Mas nem todos os dias eu estou super animada para treinar ou para seguir a minha dieta, até porque eu vou desmistificar essa coisa de dieta para vocês. Porque eu sei que tem muita gente que acha que dieta tem que ser restritiva e não é assim, tá? Não é assim. Dieta não é restrição. Dieta é um padrão alimentar que você constrói. E eu vou te ensinar exatamente qual é o padrão que você precisa construir para conseguir acelerar o seu resultado. Mas antes vou te mostrar 5 erros que normalmente você pode estar cometendo, pelo menos 2 desses. E esses erros, eles travam total o seu resultado. São esses erros que impedem você de sair do ponto X para o ponto B, de ir para o outro patamar, para o próximo nível, de mudar o seu corpo.
Que é, primeiro erro, achar que só dá para ter resultado treinando na academia. Eu provei aqui agora para você que treinando em casa você consegue mudar o seu corpo. Muitas mulheres conseguiram mudar o corpo treinando em casa. Então isso é um mito de que treino em casa não funciona. É um mito. Isso é um erro, porque isso está impedindo você de tentar. Isso está impedindo você de fazer e ver com os seus próprios olhos se funciona ou não funciona. Mas aí eu estou te provando exatamente aqui que funciona. E eu mostrei para vocês que eu comecei em casa com colchonete, halteres e um parzinho de caneleira. E milhares de alunas também, tá? Então o problema não é faltar a academia para você. O problema é faltar, como eu falei, a estratégia. Então se você não tem estratégia, nem treinando na academia você consegue ter resultado. Se você não tiver a estratégia certa, o método certo, a metodologia correta, nem indo para a academia você vai conseguir. E isso aqui, gente, era eu na academia, quando eu treinava na academia. Vocês podem ver que eu não tinha nada de glúteo, né? Olha isso, totalmente reta aqui. E para vocês terem noção, olha o peso que eu estava pegando aqui. Esse peso aqui, cada peso desse, né? Cada dumbbell dessa aqui tinha 12 quilos. No total aqui, dessas duas, 24 quilos. Eu estava fazendo búlgaro com 24 quilos. E olha o corpo. Não chega nem assim a 20% do meu corpo agora. Eu fazendo até com menos peso. Hoje eu faço com 20 quilos um búlgaro. Então, mais uma coisa que só peso não é o que vai realmente fazer você mudar. Tá? Só pensar que tem que pegar pesado, que precisa de várias máquinas, não é isso. E aqui eu não tinha nada de glúteo, não condiz com o peso que eu estava pegando, né? Eu estava pegando 24 quilos no búlgaro e olha o glúteo, nada. Então, tem alguma coisa de errado aí, né? Segundo erro que muita gente comete é focar muito em cardio e fazer pouca musculação. Então, se você passar muito tempo, ou todos os dias, fizer cardio todos os dias, se você não equilibrar com o treino de musculação, porque, na verdade, o que faz a gente perder gordura e ter um corpo definido é ter massa muscular. Então, você precisa focar principalmente no treino de musculação. O cardio, ele é algo a mais que você pode usar para impulsionar a queima de gordura, mas não é de fato que vai fazer você queimar gordura e ficar com o corpo trincado. O que vai fazer você ficar com o corpo trincado é o teu percentual de massa muscular versus o teu percentual de gordura. Então, você precisa ter massa muscular. Você precisa focar na musculação. E o cardio, ele vem como upgrade, né? Como um up para você conseguir acelerar aí mais essa queima de gordura. E o cardio é excelente, tá? O que vai realmente fazer a diferença é você equilibrar os dois. Então tem que ter um equilíbrio dos dois para você ter resultado extraordinário. Erro 3, eu vi muita gente ficar perdida. Então, isso aí eu identifico muito, inclusive em alunas minhas que chegaram até mim, que já tinha visto várias teorias de várias blogueiras, de várias influencers, que achava que sabia de tudo só porque conseguiu ter um corpo legal. E aí elas acreditam que se as outras pessoas seguirem exatamente o que elas fizeram, também vão ter. Mas aí é que muita gente acaba querendo ter uma rotina que não é para ela, né? Então pega a rotina de qualquer pessoa, de uma blogueira, e aí quer ter essa rotina e não consegue. Porque aquela rotina foi feita para aquela pessoa e não para você. E nós temos rotinas diferentes, hábitos diferentes, objetivos diferentes. Então, muitas vezes, você não vai conseguir manter. Então, isso acaba gerando falta de resultado e frustração. Porque você não consegue manter, não sabe, fica perdida e acaba se frustrando. E aí faz, quando vê, tá na estaca zero. Volta para a estaca zero. Então, você precisa entender a sua rotina, os seus hábitos, e você precisa ver o seu nível, tá? Porque nós temos níveis diferentes.
E o nível de treino de uma pessoa não necessariamente é o mesmo nível de treino seu. Então você precisa ficar atenta a isso, porque seguir essas rotinas aleatórias de pessoas que você não conhece pode mais atrapalhar você do que te ajudar, porque vai te deixar frustrada e confusa. Outro erro crucial é achar que resultado só tem se você pegar muito peso. Isso é um problema, porque isso gera lesão, isso gera problemas sérios articulares. Então você pode começar a sentir dor no seu joelho, dor na sua lombar. Isso vai acabar realmente prejudicando a sua saúde. Tem um limite que o corpo aguenta pegar de peso, gente. Não é, você não vai progredir peso pro resto da vida. Lógico, a gente tem que associar outras estratégias, aumentando o volume de treino, aumentando a quantidade de séries ou de repetição, ou então colocando estratégias dentro do treino como um upset, um triset, que vai aumentar o volume desse treino. Isso é uma forma de progredir também. Não é só colocar peso, tá? E isso muitas vezes vai gerar também catabolismo. Então, ao invés de você ganhar massa muscular, você vai catabolizar. Porque se você não faz uma execução boa, se você não foca primeiro na técnica, você só quer focar no peso, não vai adiantar. Não vai mesmo. Você vai estar gastando energia excessiva em algo que não vai surtir resultado para você. Então, você precisa focar na execução, primeiro, na técnica controlada, gerar tensão, porque o que gera hipertrofia é tensão muscular. Então, se você conseguir manter o máximo de tensão possível em um treino, você vai conseguir ter muito mais resultado do que se você pegar muito peso e fizer o exercício rápido para conseguir subir ou descer no agachamento ou no afundo com bastante carga, né? Então, o tempo de tensão é que determina se você vai ter hipertrofia. E por último, o erro 5, gente, é fazer o mesmo treino sempre. O nosso corpo, ele se adapta aos nossos treinos. Então, a gente precisa mudar. A gente precisa de variedades, né? De variação de estímulos, variação de exercício, variação de estratégia. Você precisa de progressão. E essa progressão também está ligada a novos estímulos. Então, o corpo, ele leva um tempo para se adaptar a um treino, né? E quando ele se adapta àquele treino, né, ali 3 meses, ele já se adapta a um treino, você vai lá e tem que mudar de treino. Você tem que mudar o estímulo para que ele continue evoluindo, para que continue progredindo e que você continue tendo resultado. Então, tem que fazer isso de forma, lógico, periódica, né? Então tem que ter a periodização de treino, que é extremamente importante, tá? Porque o músculo, ele vai precisar disso. Então a gente não pode ficar apenas repetindo o mesmo treino pro resto da vida. E agora eu vou te passar aqui os 3 pilares que aceleram a transformação. Esses 3 pilares foi o que eu apliquei, né, na minha vida e que foi o divisor de águas para que eu conseguisse acelerar meu resultado, para que eu conseguisse definir o meu corpo, que eu conseguisse ganhar massa muscular e perder gordura. E é exatamente esses 3 pilares que eu também passo para todas as minhas alunas, porque é o que de fato transforma o corpo de qualquer mulher, tá? Vamos lá descobrir. Primeiro pilar é composição corporal. E o que é isso, gente? A recomposição corporal, ela é nada mais nada menos do que melhorar a relação entre gordura e massa muscular. Por exemplo, eu mostrei para vocês o meu antes e depois, e você viu que aquele antes e depois, eu tinha um percentual de... Aquele meu antes, eu tinha um percentual de gordura bem elevado, 27%, versus a minha massa muscular. E no meu depois, você viu que eu estava com 14% de gordura. Então, o que foi que eu fiz? Eu baixei o meu percentual de gordura e aumentei o meu percentual de massa muscular. Foi isso que eu fiz. Eu inverti, né? Então, a recomposição corporal, ela é nada mais, nada menos do que você fazer
essa mudança de composição corporal. É você conseguir diminuir o seu percentual de gordura e aumentar o seu percentual de massa muscular. Né? Então, é exatamente isso que vai mudar a estética do teu corpo. É exatamente isso que vai fazer com que o teu músculo ele fique aparente. Então, você vai ter um músculo mais torneado, mais definido visivelmente. Né? Porque você vai baixar o percentual de gordura enquanto você preserva a massa muscular ou até aumenta a sua massa muscular. Isso muda totalmente o visual do corpo. Então, pare de focar somente na balança. Foque na recomposição corporal. Foque em diminuir essa gordura e ganhar massa muscular. Então, essa relação entre gordura versus massa muscular que importa. Então, o foco, gente, é no espelho. É você olhar para o espelho e ver que está conseguindo essa meta. Né? Que está conseguindo perder gordura e ganhar massa muscular. Está conseguindo fazer essa recomposição. Então, pare de ficar subindo na balança e falando assim, eu ganhei peso, eu perdi. É o espelho que fala. É o espelho que vai te mostrar se você está ou não tendo resultado. Olha aqui uma imagem ilustrativa do que eu estou falando. Essa pessoa aqui, essa mulher do lado esquerdo, né? Ela está aqui com um percentual de gordura de 32%. Enquanto a outra, a mais definida, que também está com o mesmo peso, vocês podem ver que elas duas têm o mesmo peso, e ela está com 14% de gordura. Isso é uma ilustração para você entender que o peso na balança não importa. Elas têm o mesmo peso, mas têm composição corporal diferente. Enquanto uma tem 32%, a outra tem 14%. Enquanto uma tem 68% de massa muscular, a outra tem 86% de massa muscular. Olha a diferença exorbitante do percentual de gordura para o percentual de massa muscular da pessoa que está mais definida. Né? Ela tem 14% de gordura, enquanto de massa muscular tem 86%. É quase 90% de massa muscular que ela tem. E a outra, ela está ali quase que pareando, né? Lógico que ela ainda tem bastante massa muscular, mas olha de gordura, gente, 32% é muita coisa, tá? Eu disse que estava com 27, né? Então, olha, era o caminho que eu estava seguindo, era esse aqui. E aí, essa imagem é para que você tenha uma clareza de como o corpo da gente, ele é de acordo com os nossos hábitos, né? Então, o hábito, ele vai moldando a forma como o nosso corpo é. Enquanto essa aqui, que tem um percentual de gordura menor, ela tá toda trincada, ela tem muita massa muscular, por quê? Porque ela treina, ela dá estímulo, ela se alimenta da forma adequada. A outra, provavelmente, não. Então, por isso que essa relação dela, essa composição corporal dela, já demonstra exatamente que a rotina dela não é a rotina adequada para ter um corpo definido. Então, isso aqui é apenas uma imagem ilustrativa para você entender que o peso na balança não é um fator decisivo. E o segundo pilar é a tensão muscular. Calma que a gente já vai para o treino, tá? Então, calminha aí. Ó, tensão muscular é isso aqui, ó. A tensão muscular, gente, é quando o músculo realmente trabalha durante o exercício. E o que faz o músculo, o que gera tensão no músculo? O que faz realmente o músculo sentir durante um treino? Não é só a sensação de ardência, não é só aquela sensação de queimação, tá? Não é só isso. Não é porque você não está sentindo o seu músculo queimar ou arder que o treino não está funcionando, tá? Não é isso. O que gera tensão muscular e hipertrofia é controle do movimento, é técnica, é a cadência, né? É aquele momento que você sobe e desce, né? Que você flexiona e estende, controlando o exercício. É a amplitude também que gera tensão muscular. Então, quanto maior for a amplitude, mais tensão muscular, consequentemente mais hipertrofia. E conexão mente-músculo é você estar focada no que você está fazendo, é você estar sentindo o músculo ser recrutado, né, ser trabalhado
e você está ali consciente, fazendo um movimento de forma consciente. Não está pensando na vida ou em problemas, não. Está pensando no seu treino, naquilo que você está fazendo e está sentindo o seu corpo. Está sentindo o músculo que está sendo ativado naquele momento. E treino bom não é só fazer exercício, não é? Como eu falei para você no começo, não é só eu chegar aqui e passar um treino, não, tá? É eu falar exatamente o que você não sabe ainda, porque você precisa de informação para você conseguir mudar o seu corpo, para você conseguir mudar, ter mudança de verdade, né? Porque se a mesma rotina que você segue hoje tivesse dando resultado, você não estaria aqui nessa aula, né? Então, se você está aqui é porque você precisa de algo diferente. E é isso que eu estou te dando, que é conhecimento. Treino bom é gerar estímulo, gente. E olha essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, do exemplo claro disso que eu estou falando. Esse aqui, esse primeiro músculo aqui no pré-treino, é antes de você treinar. Você vê que ele tem um tamanho, né? E aí, depois que você treina, você vê que ele deu uma crescida, o famoso pump, né? E você vê que tem umas fibrinhas rompidas, né? Que isso aqui, a gente sabe que é as microlesões ali durante o treino. E aqui é ele recuperado, que é o último. Olha, essas fibras, elas se reconstruíram, aumentou de volume e olha o músculo agora. Grande, inchado, maior. Por quê? Porque você deu o estímulo certo, você conseguiu romper essas fibras e você fez um pós-treino adequado, descanso, alimentação adequada e o intervalo de treino adequado também, correto. Tem mulher, gente, que treina 1 hora na academia ou em casa, pode ser, mas que não consegue ter esse estímulo. E tem outras que treinam 30 minutos e consegue ter um treino muito mais eficiente. Consegue ter esse estímulo aqui. Então, para de contar repetição, porque aí não é isso que importa. Não é você fazer, eu vou fazer 10 repetições. Quantas repetições são? Não é isso que importa. Você precisa começar a sentir o teu músculo de fato. Você precisa se conectar com o teu corpo na hora que você está treinando. E você precisa treinar até a falha muscular ou próximo dela. Quando você estiver sentindo que não dá mais, aí é o momento que o teu músculo ele vai crescer. Tá? Então você tem que fazer a repetição que seja adequada com o teu nível de treino. Para de ficar só 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que começar a pensar que o músculo da gente, ele não tem um relógio. Ele não tem um cronômetro que fica contando, eu vou só ativar com 10 repetições. Não é isso. O músculo da gente, você precisa entender que o nosso músculo, ele trabalha com esse estímulo que a gente dá durante o treino. E tem que ser o estímulo correto, você tem que perceber isso. Você tem que ter essa percepção do momento em que o teu músculo ele está fadigado. Ele começa a ir até o limite, até a falha dele. E aí você vai entendendo quantas repetições são necessárias, que normalmente não vai ser a mesma repetição sempre. Se o teu músculo está mais forte, ele vai aguentar mais repetições. Se ele está mais fraco, ele vai aguentar menos repetições. E por último, pilar é a alimentação. A alimentação corresponde a 50% do resultado. A alimentação é fundamental para que você consiga, de fato, ter resultado no seu corpo. E consiga, de fato, turbinar o seu músculo, turbinar o seu resultado, acelerar a queima de gordura, perder barriga e ganhar massa muscular. E agora eu vou explicar rapidinho para você como é que você monta essa alimentação, né? Como que você monta esse prato realmente que vai trazer esses resultados para você. A alimentação, ela ajuda a modelar o corpo. E dieta não é passar fome, tá? Dieta é um padrão alimentar, é o que você come. Isso forma a sua dieta. A base de uma alimentação, de uma dieta, gente, é arroz, feijão, carne, frango, peixe, ovo, pão, tapioca, cuscuz, frutas e legumes. Isso que eu como no meu dia a dia.
E você precisa aprender como montar um prato de forma prática, com essas opções que são naturais, que são saudáveis, que geram hipertrofia, que gera ganho de massa muscular. Porque esses alimentos, eles que vão cicatrizar o nosso músculo, eles que vão ajudar nessa recuperação, que vai fazer com que o nosso músculo tenha o nutriente necessário para conseguir crescer, tá? E para de colocar só feijão e arroz no prato, tá? Para de encher o prato de carboidrato e comece a variar, comece a colocar legumes, verduras, consuma uma boa quantidade de proteína. Então diminui um pouco mais esse carboidrato e aumenta mais essa proteína, aumenta mais o consumo de vegetais, de frutas, de legumes. Beba bastante água também durante o dia para você te dar saciedade e você não ficar sentindo vontade de comer o tempo todo. E também a água ela vai ajudar a diminuir o inchaço, a retenção de líquido. Outra coisinha, o chocolate ou sobremesa ele pode ser adicionado de forma inteligente após a refeição. Por que inteligente? Porque após a refeição, o nosso corpo ele está abastecido com proteínas, né, com nutrientes e fibras. Então, se você colocar um chocolatinho ali, pouca quantidade, nesse momento após a refeição, esse chocolate ele não vai causar um pico de insulina no seu corpo, entende? Então, ele vai ser administrado pelo nosso organismo de uma forma mais inteligente. E olha esse prato aqui que eu trouxe como exemplo. Você pode identificar que aqui a gente tem um formato de T, tá? É um T. Para cima os legumes e as verduras. Então, você tem que ter 50% do seu prato de fruta, de legumes e verduras. E aí, 25% de carboidrato, né? 25% de carboidrato aqui do ladinho aqui, e o outro lado do prato, a proteína, tá? Então, você coloca 25% de carboidrato, 25% de proteína e metade do prato de legumes e verduras. Se você não conseguir identificar o que é 25%, 50%, você faz exatamente como na foto, que é esse Tzinho aqui. Você coloca legumes e verduras da metade do prato para cima e da metade do prato para baixo, você coloca de um lado arroz e feijão e do outro lado a proteína, gente. Pode ser peixe, frango, ovo. No final, eu vou liberar um cardápio para você, na verdade, eu vou liberar um guia alimentar para você entender como é que funciona, né, a questão alimentar. Você vai ter ideias de lanche da tarde, você vai ter ideias de almoço, de janta, de café da manhã. Então, você vai ver ideias práticas, com as quantidades certas, né, porções que você pode aplicar na sua rotina. E agora, vamos para o que interessa, né? A melhor parte da nossa aula, que é o treino. Então, vamos lá para o treino. Agora eu vou passar para você um treinão, para você turbinar esse corpo. O melhor treino da sua vida para você ganhar massa muscular, para você perder barriga, para você conseguir deixar o seu corpo definido em um tempo recorde, para você acelerar essa queima de gordura. E esse é o tipo de treino que, sem dúvida, vai deixar qualquer mulher coxuda, bunduda e com a barriga sequinha. Então, vamos lá para o treino. Lembrando que logo após o treino, eu vou liberar para vocês depois a ficha completa desse treino, tá? Então, vamos lá para o treino e aí a gente volta aqui para a aula aqui. Continua e eu libero a ficha para você. Agora vamos para a melhor parte, onde você vai colocar a mão na massa e já fica aí com a sua roupinha de treino, com a sua garrafinha, a sua toalhinha, que a gente vai fazer um super treinão. Você vai aprender os principais exercícios que você pode aplicar aí na sua casa e ficar com a perna torneada, a barriga sequinha e o bumbum durinho. E braços também, vai ser completo. Vou mostrar para você os melhores exercícios para todos os músculos do seu corpo. E para começar esse treino, eu gosto sempre de falar que é importante já deixar tudo organizado. Se você não tem nenhum material para treinar, você pode utilizar coisas que você tem na sua casa.
Ou seja, eu aqui tenho esse parzinho de halteres que eu vou utilizar para fazer vários movimentos. Mas se você não tem esse par de halteres, você pode utilizar 2 garrafas de água. E se você não tem uma barra, né, você pode substituir por um cabo de vassoura. E se você não tem anilha, você pode substituir por algum peso que você tem aí na sua casa. Por exemplo, até um saco do mercantil, uma sacolinha do mercantil com alimento dentro, funciona. Você coloca uma sacolinha de um lado, outra sacolinha de outro, e aí você vai fazer agachamento, você vai fazer stiff, você vai fazer sumô, vários exercícios utilizando apenas o cabo de vassoura e coisas que você tem na sua casa, tá? Então você vê aí o que é que você tem para você improvisar. Outra dica também, se você não tem caneleira, que é isso aqui, ó, um parzinho de caneleira, que é excelente para fazer vários exercícios de glúteo. Se você não tiver, né, um parzinho de caneleira, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma legging sua, uma legging velha, tanto faz. Você escolhe uma legging aí, e aí você vai colocar 1 quilo de alimento dentro da legging e você vai amarrar na perna. E aí você vai fazer isso com as duas. Se você tiver 2 leggings, ótimo. Se não, você faz o exercício primeiro com a perna e aí depois você passa para outra perna, tá? Pronto, recado dado de como que você vai improvisar os seus materiais de treino para você fazer em casa. Se você não tiver, agora vamos para a parte que é extremamente importante, porque o que realmente vai dar resultado para você não é só você sair fazendo um exercício qualquer, ou pegar um exercício e sair já fazendo, sem saber exatamente se você está tendo a ativação correta, se você está usando a estratégia correta, se você está sabendo executar tecnicamente perfeito aquele exercício, né? Então a gente tem que analisar esses pontos. Então eu sempre falo para as minhas alunas que antes a gente deve começar o nosso treino com exercícios de alongamento e mobilidade, porque esses exercícios eles vão destravar as nossas articulações e vão preparar o nosso músculo para os exercícios de mais impacto, né? Então vamos lá começar alguns exercícios que a gente sempre faz dentro da nossa plataforma. Todo treino, vamos começar com esse movimento aqui, a gente vai segurar. Então todo treino a gente dentro da nossa plataforma, a gente faz alongamento e a gente faz exercícios de mobilidade. Então, nos treinos de membros inferiores, a gente começa, né, com esses exercícios de alongamento. São exercícios rápidos, você não precisa passar muito tempo fazendo esses movimentos, é somente para destravar suas articulações, às vezes dá umas estraladas, né? E também vai melhorar muito a questão da sua amplitude. E é muito importante que seja feito da forma certa. E aí agora você vai subir o seu joelhinho, flexionando essa perna. E aí você segura aqui em cima. Segura agora a outra perna. Respira, mantenha esse abdômen travado, não fica com a barriga estufada, não fica relaxada na hora que você estiver treinando. Sempre mantendo uma boa postura, mantendo esse abdômen contraído o tempo todo. E agora a gente vai fazer esse movimento aqui que vai pegar bastante a parte interna da coxa, né, o adutor. Então a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, para um lado, segura, mantém o abdômen contraído, respira, estufa o peito e joga esse ombro para trás. Respira, volta e a outra perna agora. Desce o máximo que você conseguir. Se você não consegue descer mais do que isso, não precisa. Se você consegue descer, desce. A ideia aqui é alongar bem a região, é sair da zona de conforto mesmo. Mobilidade não significa que você vai estar lá fazendo e conversando ou pensando na vida, não. Mobilidade é justamente para alongar essa musculatura. Então, alonga o máximo que você conseguir. Às vezes incomoda, vai incomodar mesmo, e o bom é que realmente dê um certo desconforto. Significa que o músculo está sendo alongado e que o teu músculo está encurtado. Se dói é porque está encurtado e está alongando.
Lembrando, gente, que todos os efeitos dos treinos de musculação, dos alongamentos, de mobilidade, cardio, é cumulativo. Então, você não vai ver o resultado assim em um treino só. Você vai acumulando pequenos resultados que em 8 semanas são grandes resultados, né? E agora a gente vai fazer esse alongamento aqui, que é um alongamento específico para o posterior de coxa. Isquiotibiais, alonga bem. Se você conseguir colocar a mão no chão, ótimo. Se você não consegue colocar, não precisa. Você vai fazer de acordo com o seu nível. Se você está no nível de iniciante, é provável que você não consiga alcançar o chão. Mas você vai simplesmente descer até onde você conseguir, tá? Mantenha o abdômen contraído sempre. Nunca deixe essa barriga relaxada, com a barriga estufada, porque isso vai causar muita tensão na sua lombar. E não é isso que a gente quer. A gente tem que proteger a nossa lombar o tempo todo, mantendo o músculo do abdômen contraído. Agora, descansa. Tem outras opções de exercícios também que a gente utiliza dentro da minha plataforma, né? De mobilidade, mas eu quero passar algo para você mais rápido, né? Para que você consiga aplicar agora, para que você não alongue muito aqui o treino. E agora a gente vai fazer esse movimento que ele também é muito bom para a parte interna da coxa, que a gente chama de borboletinha. Respira, concentra, esse aqui pega bastante, ele é maravilhoso. Se você consegue descer até o chão, até encostar o chão, ótimo. Se não, não precisa também. Isso, como eu falei, é cumulativo e você vai melhorando com a prática. Agora a gente vai cruzar a perna uma em cima da outra e vai girar o tronco para o lado oposto, focando bem aqui nessa parte lateral do glúteo. Alonga bem, sente que está realmente ativando essa musculatura e que você está alongando o máximo que você consegue. Agora gira para o outro lado, a mesma coisa. Não perde o foco do abdômen, mantém essa barriga contraída. No começo é mais difícil, você pode sentir um pouco mais de dificuldade para manter o teu abdômen contraído, mas com o tempo você vai conseguir tranquilamente, você vai nem lembrar mais disso. Você já vai ativar o bracing, já vai deixar o seu abdômen contraído de forma assim automática. E vai sempre lembrar de estar mantendo essa postura ereta de forma automática. Para finalizar, gente, o nosso alongamento, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, onde a gente vai conseguir ter uma ativação agora do reto femoral, tá? Então, esse músculo aqui da parte da frente da coxa, a gente vai conseguir ativar com esse movimento, ó. Você pode ver que alonga bem o teu quadríceps. Então, ele tá ativando bastante. Agora, troca de perna, vai descendo devagar, ó. Não solta rápido, porque pode machucar o joelho. E agora a outra perna. Se você tiver dificuldade de se equilibrar, fica pertinho de um sofá, fica pertinho da parede, que aí você vai conseguir segurar, né, e se equilibrar melhor. Prontinho, finalizou. Agora a gente vai começar o nosso treino de fato. E eu gosto de utilizar nos nossos treinos avançados ou qualquer um dos nossos treinos que a gente vai fazer, eu sempre gosto de aplicar algumas estratégias que são muito boas para que a gente consiga sentir o máximo do músculo, que a gente consiga recrutar o máximo de fibras possíveis durante aquele determinado treino. E uma das estratégias que eu mais gosto de utilizar é bisete.
que são combinações. Então, a gente vai combinar 2 exercícios para o mesmo músculo. E vou exemplificar aqui para você. A gente vai começar o nosso treino com agachamento, né? Então, a gente vai fazer o agachamento conjugado, com peso e conjugado com agachamento abre e fecha. Então, a gente vai fazer agachamento com peso. Ó, coloca o pezinho aqui e aí desce. Mantendo o abdômen contraído, você vai descer o máximo que você conseguir, lembrando sempre de manter este bumbum, ó, jogar o bumbum para trás. Eu não quero ninguém ficando com essa bunda assim, tá? Fazendo isso aqui. Então, joga o bumbum para trás levemente. Você não precisa se preocupar com o joelho passando da sua perna. O mais importante que você tem que se preocupar aqui, sabe o que é? É não jogar o seu joelho para frente. É não ficar fazendo esse movimento, ó, tá? Você não vai jogar o joelho. Você vai empinar o bumbum e subir, mantendo a lombar retinha e o abdômen contraído. Vamos fazer 10 repetições desse movimento. 3 séries de 10 repetições, tá? Se você é mais avançada, você pode fazer de 4 a 5 séries. E aí você faz 10 repetições. Terminou, a gente vai fazer sem peso. Então, ó, solta o peso. Agora a gente vai fazer agachamento, abre e fecha. Ó, agachamento, abre e fecha. Sem peso. E aí também você vai fazer 10 repetições. Ó, vou mostrar de lado. Olhando para frente, nada de ficar com a cabeça baixa ou ficar com a cabeça alta demais. Quero que você olhe para frente, fique com o rosto alinhado e aí você faz o movimento. 10 repetições também desse exercício. E aí, quando você concluir as 3 séries, você vai para o nosso próximo exercício, que é afundo. Afundo com peso e depois o afundo sem peso. Se você é iniciante, você vai manter as mesmas repetições. 10 repetições do afundo. Ó, uma dica para o afundo é: você vem aqui na frente, mantenha a abertura da sua perna na mesma linha do seu quadril, ó, tá? Como referência. Então, você não vai fazer muito fechado e também não vai ter essa abertura muito grande. Como se você estivesse andando. Como é que você anda? É assim, né? A gente não anda com a perna fechada e nem anda com a perna aberta. É a mesma coisa. Você vai abrir na abertura natural do seu andado. E aí, você vai colocar, ó, recua uma perna para trás. Nada de fazer isso aqui. Você vai estar aqui nessa abertura natural e aí você recua na mesma linha. E aí desce, mantendo o olhar fixo para o horizonte. Já que não consigo fazer afundo assim, eu não tenho equilíbrio simples, você pode ficar só com um peso, e aí você segura no móvel, na parede, numa cadeira, aonde o que tiver perto de você que você consiga se apoiar. Desce. Ó. Tá? Desce. Aí o esquema aqui é o seguinte, você não vai descer reta. Você vai descer jogando o bumbum para trás. Ok? Você não vai descer em hipótese nenhuma totalmente reta. Assim. Você não vai descer assim, você vai descer, ó, joga o bumbum para trás, dá uma jogadinha e aí desce. Fazendo força na perna da frente para subir e para descer. A perna de trás ela serve mais como apoio, mas não é para você ficar fazendo toda a força na perna de trás ou ficar forçando muito a perna de trás. Foca aqui, ó, na perna da frente. E aí você vai descer jogando o bumbumzinho para trás e sobe. Desce jogando o bumbum para trás e sobe. O mais importante do que o peso é a técnica que você vai utilizar no exercício.
Então, se você fizer com a técnica certa, você vai conseguir ter uma ativação absurda do seu glúteo e da sua coxa, com esse movimento aqui. E aí você vai fazer cadenciadas repetições, nada de pressa para terminar o exercício, mantendo o abdômen contraído. Faz 10 repetições desse exercício. Parou, solta o peso. E aí você vai fazer agora rápido, tá? Sem peso nenhum. E aqui a gente faz até a falha. Você pode fazer até a falha muscular, até sentir o seu músculo fadigar e você não conseguir mais fazer nenhuma repetição. Aí você troca de perna e faz a mesma coisa com a outra perna. Jogando o bumbumzinho para trás, mantendo consciência na hora do movimento, não ficar pensando em problema, em coisas aleatórias. Foca aqui no treino, faz as repetições, dá o seu melhor. É isso que eu quero, que você dê o seu melhor durante todo o treino. E aí, terminou, você vai fazer a mesma coisa em todas essa mesma quantidade de séries, em todos os outros exercícios. Você pode fazer de 3 a 5 séries desse movimento, tá? Tô entrando aqui no meu computador porque eu fiz a ficha e ela tá aqui. E aí eu fico olhando pra ficha, né, gente? Que vai que eu esqueço algum exercício que não é pra me esquecer. Mas, ó, agora, sumô. A gente já treinou quadríceps, já fizemos o afundo, que é para a coxa inteira, mas ele pega de uma forma muito absurda o glúteo e também o quadríceps. Agora a gente vai focar no adutor de coxa, que é esse músculo aqui de dentro da nossa coxa, esse músculozinho aqui. Então vamos lá, esse exercício é o melhor exercício, ó, sumô. É o melhor exercício para trabalhar flacidez, gerar hipertrofia e definição nessa região. E também perder gordura dessa região. Lógico que a gente perde gordura como um todo, mas a musculação, ela vai sim fazer com que você queime gordura nessa região e defina o seu adutor de coxa. Qual é a dica aqui no sumô? Quando você for fazer o sumô, mesma coisa do afundo. Você não vai descer reta. Você vai jogar o bumbum para trás. Ó, jogou para trás, desce. Sobe devagar, mantendo o abdômen contraído, o olhar fixo no horizonte. Desce e sobe. Abertura da perna, como que é? Você vai abrir aqui a sua perna, mantendo ela na linha também do seu quadril, tá? Como se fosse um andado natural. E aí você vai fazer um giro para fora, faz o giro para fora, alinha o calcanhar, outro giro para fora e pronto. Essa aqui é a posição para você fazer o seu sumô. Você não precisa abrir demais a sua perna e ficar assim, tá? Ó, vamos lá, novamente. Na linha aqui, ó, vou fazer de lado, na linha do quadril. Eu faço um giro para fora, alinho, faço outro giro para fora e pronto. Aqui o foco vai estar principalmente no meu glúteo e no meu adutor de coxa. Então a gente vai fazer 10 repetições desse movimento de sumô. Ó, faz as 10 repetições. Agora a gente vai para exercícios de glúteo. Depois que você concluir o sumô, você vai fazer, gente, todos esses exercícios são de 3 a 5 séries, de 10 repetições. Se você é avançado, você pode fazer um pouco de repetição a mais, 15 repetições. Uma coisa é certa, se você ficar fazendo só agachamento, essas variações são excelentes. Porém, o foco desses exercícios é na coxa como um todo e não só no glúteo. E para a gente conseguir ter uma definição harmoniosa do nosso glúteo, a gente não pode fazer só agachamento, a gente tem que
conciliar, associar os exercícios que são multiarticulares, né, com exercícios isolados. Os exercícios isolados, eles vão moldar o glúteo, eles vão trabalhar o glúteo de uma forma mais intensa, de uma forma mais específica, mais, digamos que personalizada. Então, você vai conseguir moldar o teu glúteo, deixar o teu glúteo redondo, deixar ele mais projetado. E quem faz isso, gente, são os exercícios isolados, que devem sempre, é obrigatório no treino. Então, a gente faz essa combinação, né, de exercícios multiarticulares com exercícios isolados para turbinar o resultado. E agora a gente vai para um dos exercícios que eu acredito que é o melhor para deixar essa região aqui do bumbum alta, né, para deixar esse altinho aqui, ó, do glúteo que a gente gosta, que é um bumbum mais alto, né, mais projetado, que é o 4 apoios. Então, agora a gente vai para o exercício 4 apoios. Se você não tem essa caneleira, faz aquela caneleira caseira que eu te ensinei, que também vai funcionar do mesmo jeito. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. A técnica aqui é você segurar lá em cima pelo menos 3 segundos. Então, a gente conta 1, 2, 3. Você vai espremer esse glúteo lá em cima. Nada de fazer o movimento assim. E aí, chega aqui, sem chegar no pico de contração, já descer. A gente vai subir controlando, sentindo já o glúteo. Chegou no pico de contração, que é o pico máximo de contração, é quando você estende sua perna lá em cima e você espreme esse glúteo. E aí você segura 3 segundos e desce. E aí você vai fazer esse exercício 10 vezes. São 10 repetições, né? 3 séries de 10 repetições. Segura e desce controlando. Nada de descer rápido e jogando a perna para cima e para baixo, tá? Você vai o tempo todo estar no controle do movimento e sentindo o seu glúteo queimar, porque esse exercício, se você faz ele assim, espremendo lá em cima, segurando no pico de contração, descendo, controlando o movimento, você consegue sentir muito, muito, muito mesmo o seu glúteo. E aí você vai fazer 10 repetições, vai trocar de perna e vai fazer na outra perna. 3 séries de 10 repetições. Quando terminar, você vai fazer, ó, a abdução. Essa abdução lateral, ela é muito boa para deixar o bumbum mais redondo. O que acontece? Ela vai trabalhar o glúteo mínimo, o glúteo médio. O glúteo médio é um glúteo, esse músculozinho que está mais aqui, ó, na lateral do bumbum. Isso vai dar aquela sensação de glúteo mais preenchido, né, de bumbum assim mais redondo. Então ele vai ficar aparecendo quando você estiver de frente, não vai ficar aquela, sabe, aquele buraco aqui que a gente não gosta, né, que é aquela depressão aqui. Então vai preencher o teu glúteo, vai preencher essa depressão e você vai conseguir ter um glúteo mais redondinho. Esse exercício, ele é sem dúvida um dos melhores exercícios que você pode fazer em casa para deixar o seu glúteo mais redondo. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Não precisa, ó, a ideia aqui não é você subir muito. Você não precisa subir a ponto de do seu joelho passar da sua lombar. Seu joelho não vai passar do seu quadril. Você vai subir até esse ponto aqui, mantendo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Você vai subir até fazer esse ângulo aqui de 90 graus. Ó, o joelho ele está na mesma linha do quadril. Então você não precisa passar. Parou aqui, ó, na linha do quadril, né, na linha do bumbum, desce. Novamente, parou na linha do bumbum, desce. Controlando, porque o segredo desses exercícios isolados é o controle que você tem sobre ele. Então, você tem que estar o tempo todo controlando essa execução. Prontinho. Você vai fazer também 3 séries de 10 repetições desse exercício. E aí, para finalizar o treino, a gente vai fazer para o posterior de coxa. A gente termina com stiff.
Lembrando que esse exercício você pode fazer, esse treino que eu tô passando agora, você vai fazer ele na segunda-feira. É o treino da segunda-feira, tá? E aí, como é que vai ser? Você vai fazer o stiff. Normalmente, a gente faz com barra, né? Mas você pode fazer com garrafa também. Se você não... Você pega o cabo de vassoura, dá pra você fazer assim. Você vai pegar um cabo de vassoura, aí você vai colocar o saquinho de alimento de um lado e de outro e vai fazer o exercício. Qual é o segredo do stiff, gente? O segredo do stiff é você não deixar o seu joelho reto. Você vai deixar o seu joelho, ó, um pouquinho flexionado. Então, se você estiver fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Você não vai conseguir descer reta. Você não vai conseguir descer com a sua lombar reta. Você vai começar a fazer um giro na sua lombar. E isso não é legal. Porque se você tentar descer com a perna muito estendida, você não consegue deixar a sua lombar retinha. A lombar ela começa a arredondar, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai dar uma leve flexionada nesse joelho, ó. Flexionou, pega o peso, desce. E aí, o que você vai fazer? Você vai manter o peso próximo da sua perna. Porque se você fizer assim, vai ser muita tensão na lombar. E aqui você já consegue segurar um pouco mais essa tensão. Mantém o peso aqui próximo da perna e sobe. Não precisa subir assim, jogando, encolhendo o bumbum, sabe? Você vai chegar nesse pontinho aqui, pronto. Desce novamente, mantendo a lombar retinha, alinhada e sobe. Desce devagar e sobe mais rápido. E aí você faz 3 séries de 10 repetições para finalizar o treino de posterior ou de perna. Então aqui a gente fez os principais exercícios para você conseguir turbinar sua coxa, deixar sua perna definida, treinando em casa. Mais para frente, você vai ter que fazer progressão desses exercícios, né? Então tem que mudar as estratégias, tem que também fazer variações de exercícios e de técnica, porque isso vai fazer você progredir e a progressão de treino, de volume, de carga é também um dos princípios da hipertrofia. E agora a gente vai para o treino de terça-feira. Na terça-feira, o que é que você vai fazer? A mesma coisa, você vai ter os mesmos materiais na sua casa e aí você vai conseguir fazer, na terça-feira você vai treinar peito, ombro e tríceps. E aí, exercício de peito. Para você fazer em casa, o melhor exercício de peito que você vai fazer na sua vida, seja na academia, seja em casa, é supino. Não tem nenhum exercício que ganhe do supino para peito. O supino é o melhor exercício para peito, sem dúvida. Então, ó, desce aqui e aí você vai contrair seu abdômen, respira, foca no movimento, desce, mantendo o seu cotovelo sempre alinhado aqui, ó, na linha do peito. Então, você não vai deixar o seu braço muito para trás e também não vai ficar muito para frente. Vai ficar aqui na linha do cotovelo ou do peito, tá? Seu cotovelo fica nessa linha aqui, ó, do peito. A câmera não mostra muito bem, mas eu vou mostrar aqui como se eu estivesse mais próxima em pé. Ó, você vai ficar nessa linha aqui. Quando você descer, também vai estar nessa linha aqui do peito. Desce e sobe na linha do peito, mantendo o peso nessa altura aqui do peito. E aí você vai fazer 3 séries, na verdade, de 10 repetições também. Controla esse movimento e volta. Na subida, você não vai encostar um peso no outro. Você vai parar quando o peso ele estiver quase encostando, ó, aqui. Mas ele não precisa encostar, quando ele estiver quase encostando. E aí você volta novamente, controlando sempre esse movimento. Depois que você terminar o supino reto, o que você vai fazer? Você vai para o crucifixo. Então, você vai fazer esse movimento aqui, ó, descendo lentamente. E lembrando de deixar os seus cotovelos flexionados. Você não precisa deixar o cotovelo reto assim, jamais, tá? Então, você, ó, flexiona aqui os braços, flexiona o cotovelo,
Deixa na altura do peito, aqui o peso, na mesma linha do seu peito e desce. Pode fazer com garrafinha. Se você não tem o hábito de fazer esse exercício, você pode fazer sem peso nenhum, porque ele realmente é um exercício que pega muito mesmo o peito. E aí você vai fazer 3 séries também de 10 repetições. Finalizou o crucifixo, a gente vai para tríceps. E aí como é que você vai fazer? Tríceps testa. A gente vai vir aqui, ó, deitada. A gente vai posicionar o nosso braço, o peso, na verdade, aqui na linha da testa, tá? Peso posicionado aqui na linha da testa, cotovelos alinhados, retinhos, sobe. E aí traz novamente o peso aqui na linha da testa. Não movimenta esse cotovelo durante todo esse exercício, você não vai deixar o seu cotovelo para fora e também não vai posicionar o cotovelo para dentro, porque eu já vi muita gente que faz assim, ó, com o cotovelo, fecha o cotovelo. E esse aqui vai desestabilizar, não vai ter a ativação correta do tríceps. Então, você vai deixar o cotovelo alinhado na mesma distância das suas mãos, tá? Então, ele vai ficar alinhado, retinho aqui com as suas mãos. Traz o peso para a testa, sobe. Pronto. É isso aqui. E aí, você vai fazer 3 repetições, vai fazer 3 séries de 10 repetições desse exercício também de tríceps. E aí a gente vai para o exercício de ombro, né? Para você ficar com aquele ombro cebolinha, ombro marcado, que é atualmente assim o queridinho das mulheres, né? Treino de ombro. Além do treino de glúteo, claro. Treino de ombro, não tem segredo. Você vai fazer elevação lateral. Lembrando que o segredo da elevação lateral, para você ficar com esse ombrinho marcado, que é o melhor exercício, sem dúvida, você vai fazer assim. Você não vai fazer o movimento reto assim, ó. Tá? O braço, ele não fica assim na linha do corpo. Então, não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer? Você vai posicionar o seu braço à frente do seu corpo. Então, ao invés de ficar aqui de lado e você fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Traz pra frente. Tá? Pronto. Trouxe pra frente aqui na linha do corpo, sobe. Só isso. Controlando o movimento na subida e na descida. E aí você não vai passar o teu ombro, ou você não vai passar o seu braço da linha do ombro, fazendo isso aqui, subindo mais do que deve. Vou até baixar um pouquinho para ficar na mesma linha aqui da câmera. O que você vai fazer? Você vai fazer esse movimento até aqui. Fez até aqui, já tá no pico de contração aqui, tá? E aí você desce. Controla, sobe e desce. Sobe rápido e desce devagar. Também você vai fazer 3 séries de 10 repetições desse movimento. Finalizou elevação lateral, a gente vai fechar o treino com desenvolvimento. Desenvolvimento, você vai deixar os seus cotovelos flexionados, não precisa ser demais, que é assim. Então, você vai deixar assim, mas também não vai deixar teu braço reto. Então, você vai deixar aqui, ó, flexionadinho, na frente do seu corpo. Então, você não vai fazer isso, não é isso aqui, tá? Não é na linha do corpo. Assim como a elevação lateral, você também vai posicionar o teu cotovelo à frente do corpo. Posicionou à frente do corpo, desce. Desce até aqui, até chegar com o peso na linha do teu ombro. Chegou com o peso aqui na linha do teu ombro, sobe de novo. Abdômen contraído o tempo todo. Respira e sobe. Prontinho. Fez isso, agora é só descansar. Ah, não, gente, que descanso, né? Abdominal. Então, o que você vai fazer? Agora que você terminou o seu treino de superior, de braço, na verdade, você vai fazer exercícios para trincar o seu abdômen. O abdominal, ele vai definir, não vai só definir o seu abdômen. O abdominal, ele vai fortalecer a musculatura do teu abdômen. Ele vai fortalecer o reto femoral. Ele vai trabalhar o transverso abdominal. Ele vai ajudar a fechar a sua diástase. Ele vai ajudar você a ter um abdômen mais forte. A gente tem o transverso abdominal que funciona como a cinta modeladora do corpo. Então, se você não fizer abdominais, você não vai conseguir fortalecer
essa cinta modeladora e não vai conseguir ter um abdômen definido, tá? Então tem que fazer abdominal, é obrigatório. E os principais exercícios para você trabalhar essa região superior do abdômen, você vai fazer abdominal infra. E você pode utilizar peso, como não precisa também. Se você está iniciando, você não precisa utilizar peso, basta só o peso do corpo. Ó, você vai com a palma da mão ali para trás, e aí você sobe, soltando o ar. Antes de começar o exercício, a gente precisa ativar o bracing. Então, a gente vai inspirar pelo nariz, ó, a gente vai respirar pelo nariz, ó. Suga o ar. A gente vai sentir que a costela, ela tá expandindo. E agora você vai soltar pela boca, fechando as costelas. Fechou? Pronto. Agora você começa. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Durante o movimento que você estiver voltando, você vai inspirar. E na hora de você subir, você vai soltar o ar. E faz o movimento, tá? E aí você vai fazer esse movimento aqui, com peso ou sem peso, 10 repetições. 3 séries de 10 repetições. Terminou esse exercício, agora a gente vai para elevação de perna, que é um exercício, ó, onde você vai conseguir trabalhar a região inferior do seu abdômen. Então, abdômen contraído, bota a mãozinha aqui para trás, e aí você vai subir e descer. Sobe e desce. Se você não conseguir subir com a sua perna totalmente estendida, você pode flexionar o seu joelho assim, ó, e fazer assim, tá? Curtinho. E aí, com o tempo, você vai melhorando a sua técnica. Você vai fazer também 3 séries de 10 repetições desse movimento. Finalizou, agora a gente vai para os abdominais, que também vão trabalhar o core e o transverso abdominal, que são exercícios estabilizadores, que também vão ajudar na estabilização da lombar. Então, o que é que você vai fazer? A prancha abdominal. A prancha abdominal, ela ajuda demais quem tem diástase, então é um exercício obrigatório. Então, você vai segurar aqui na prancha, não desce o bumbum demais e não sobe o bumbum demais. Você vai ficar aqui, ó, reta, tá? Retinha, toda alinhada, como se você fosse uma mesa. Contrai esse abdômen e segura nessa posição. Você vai segurar aqui 40 segundos. Segurou os 40 segundos, agora a gente vai fazer o alpinista, que é um exercício que, além de trabalhar o nosso oblíquo, que são os exercícios que são, ó, as laterais, né, esses músculos aqui laterais do abdômen, ele também vai trabalhar o transverso abdominal e o reto abdominal. Então, ó, você vai fazer esse movimento. Também faz 40 segundos do alpinista. E aí, para finalizar, a gente vai fazer abdominal bike, que é esse movimento aqui, ó, cruzado, tá? E aí você vai fazer também por 40 segundos. Prontinho. Esse vai ser o seu treino de terça-feira. Você vai trabalhar completo, superior, e você vai trabalhar também o abdômen. Vai deixar o seu abdômen trincadinho aí, definido. Agora o exercício de quarta-feira. Como que vai ser? O exercício de quarta-feira, a gente vai fazer exercícios aeróbicos, exercícios que vão estimular a queima de gordura e também trabalhar a definição do corpo, né? A gente vai fazer alguns exercícios que ajudam muito a queimar gordura. Exercício número 1, polichinelo.
Então, ó, você vai fazer esse movimento aqui, abrindo e fechando. Se você não consegue fazer esse movimento aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, tá? Se você não consegue pular, ou se você não tá podendo pular no momento, e mesmo assim quer fazer o treino de quarta-feira, quer treinar, por exemplo, tá menstruada, né? Que é uma situação que normalmente as mulheres sempre se encontram todo mês. Então, se você tiver naqueles dias, ou se você tiver com dor de cabeça, ou sei lá, qual seja o motivo, se você não vai conseguir fazer o exercício de maior impacto, então, que seria com o pulo, você pode fazer esse movimento. E aí você vai fazer 40 segundos de polichinelo. Terminou, você vai fazer, ó, corrida estacionária. E aí você vai fazer esse movimento aqui. E aí você vai, para ativar ainda mais a queima de gordura, você vai encostar o seu joelho na palma da mão. Você vai manter a sua mão aqui, e aí você vai, ó, encostar a sua perna lá, tá? Respirando, mantendo o abdômen sempre contraído e respirando normalmente. E agora, o próximo exercício, né? Esses exercícios que eu passei, tanto o alpinista como o escalador, eles são ótimos para queima de gordura. E aí a gente combina eles sempre com exercícios que vão estimular a definição também, que é agachamento com pulinho e a mão no chão. Você vai fazer esse movimento aqui. Por 40 segundos. E você vai fazer todos esses exercícios sem descanso, tá? Um atrás do outro. E aí, depois que você terminar esse agachamento, o que você vai fazer? Flexão. Então, a gente desce aqui. Se você não consegue fazer essa flexão, que é a flexão convencional, o que você vai fazer? Colocar o joelho no chão. Colocou o joelho no chão, alinhou o braço. Ó, a palma da mão tem que ficar alinhada com o teu ombro, tá? Então, você não vai fazer isso aqui. Você vai manter aqui, ó, o teu braço aqui, alinhado a palma da mão, a palma da sua mão com o seu ombro. E aí, o que você vai fazer? Você vai descer jogando o cotovelo, ó, para trás, como se fosse na diagonal. Então, você não vai descer assim, com o cotovelo reto. Você vai descer jogando o cotovelo aqui, ó, para trás, ó. E aí, desce. E aí, você vai fazer 40 segundos também de flexão. Se você não conseguir fazer os 40 segundos de flexão, para quem é iniciante realmente pode ser um pouco difícil, você vai fazer o tanto de tempo que você aguentar. Pode ser 10 segundos, 15 segundos, 20, 30, tá? Os 40 segundos é uma média, que seria o ideal. Mas se você não consegue fazer nessa média, que seria o ideal, você pode fazer próximo dela, não importa. O que importa é você estar dentro da sua realidade, né? Do que o teu corpo permitir. Agora, a gente já fez o treino de quarta-feira. E o que a gente vai fazer? O treino de quinta-feira e de sexta-feira vão ser os treinos de segunda e terça. Então, o treino que a gente fez na segunda, você vai repetir ele na quinta. E o treino que você fez na terça, você vai repetir ele também na sexta-feira. Só que no treino de superiores, que seria o de sexta-feira, a gente sempre acrescenta os outros músculos que não foi trabalhado na terça, né? Na terça a gente trabalhou o quê? Peito, ombro e tríceps. E na sexta-feira a gente vai trabalhar o quê? Costas e bíceps. Então, no treino de sexta-feira, você vai fazer aquele mesmo exercício que eu passei, né, anteriormente agora. Você vai fazer os mesmos exercícios de superior, você vai fazer abdominal, você vai fazer ombro, você vai fazer tríceps, peito, mas também você vai incluir rosca direta no treino de sexta, tá? Esse aqui é o de sexta. E você vai incluir também remada curvada, que seria esse movimento aqui.
tá bom? E a mesma coisa, 3 séries de 10 repetições. Se você é iniciante, você vai trabalhar dentro dessa quantidade, desse volume. Se você já é avançado, você vai ter que aumentar esse volume de treino. Você pode fazer uma série a mais, 2 séries a mais, ou aumentar a carga e fazer essa mesma quantidade de repetições. E fica comigo aqui até o final da aula, porque no final eu vou te passar a ficha desse treino completa. Então eu vou passar a ficha com todos os exercícios que a gente fez, eu vou passar também divididos, né, nos dias da semana, tudo organizada, quantidade de séries e repetições, descanso, enfim, tudo que você precisa para você aplicar esses exercícios e ficar com um corpo irreconhecível em 8 semanas. Voltando aqui para a aula, vamos recapitular o que você já aprendeu aqui nessa aula, o que eu te passei já aqui nessa aula. Primeiro, você aprendeu os 5 principais erros que te impedem de ganhar massa muscular e que estão te impedindo de perder gordura e definir o seu corpo. Principal erro número 1 é achar que só dá para ter resultado treinando em casa. E eu mostrei vários resultados aqui, né? Erro 2, muito cardio e pouca musculação. E é exatamente nisso que muitas pessoas pecam, por isso que não conseguem desenvolver músculos. 3, ouvir muita gente e ficar perdida. Você tem a sua rotina, você tem o seu corpo, que é um corpo geneticamente diferente, biologicamente diferente. Então, você não pode comparar sua rotina com a rotina ou com o corpo de outra pessoa e ficar querendo o mesmo treino de outra, a mesma rotina de outra, sendo que não vai se encaixar com a sua. Erro 4, achar que resultado é só aumentar a carga. Muitas vezes, aumentar a carga, você vai regredir na técnica. E se você não treina com técnica, se você não treina de forma consciente e do jeito certo, você não vai conseguir progredir. Você não vai conseguir tornear a sua perna e nem aumentar o seu glúteo. Erro 5, fazer sempre o mesmo treino. Então, a gente aprendeu que tem que ter variação, tem que ter estratégias que vai estimular o músculo de uma forma diferente. O músculo, ele vai se adaptar ao treino que você faz. Então, você não pode manter o mesmo treino pro resto da vida, né? E você também aprendeu os 3 pilares para conquistar resultado de forma acelerada treinando em casa, com estratégias poderosas que você já pode aplicar e ter resultados visíveis em poucas semanas, que é pilar 1, recomposição corporal, que é assim, fundamental para você conseguir perder essa barriguinha e deixar a sua musculatura aparente. Pilar número 2, tensão muscular, que é um pré-requisito para hipertrofia. Para o aumento dessa massa muscular é ter tensão, é fazer um treino que gera tensão muscular, utilizando a técnica certa que eu já inclusive ensinei também na nossa aula, né? Pilar 3, alimentação. Passei para você algumas dicas de como você vai porcionar esses pratos, os alimentos que você vai comer. E vou deixar também o cardápio, né, o guia alimentar agora no final da aula para você, junto com a ficha de treino para você conseguir aplicar na sua rotina, no seu dia a dia. E também te mostrei resultados reais de alunas, né, de várias mulheres que conseguiram transformações surpreendentes no corpo treinando em casa. Olha esses resultados. Já mostrei no começo outros, esses aqui são outros resultados de seguidoras minhas, de alunas minhas que fazem os treinos em casa e que conseguiram esses corpos maravilhosos, esses resultados incríveis. Olha o corpo aqui da Bia, gente. Esse glúteo lindo, ficou bem empinadinho. Aqui, outro resultado da Vânia, ela era acima do peso, ela era bem acima do peso, ela conseguiu definir, ela conseguiu perder muita gordura, ela emagreceu, mas conseguiu definir o corpo. Olha essa perna, olha esse abdômen sequinho. E aqui outro resultado incrível também, né, da de biquíni aqui, branco, que ela conseguiu ficar com esse abdômenzinho sequinho e essas perninhas durinhas, gente. Ela ficou tão... Gente, tem outras fotos dela que não deu para colocar aqui, mas é um resultado incrível dela também. E também tenho esses outros resultados aqui, ó, todas elas treinando em casa. Então, mostrei para você que não importa
o lugar que você treina. O que importa é o método, o que importa é a técnica que você utiliza, a estratégia que você utiliza nos seus treinos. E o treino que você faz da maneira certa, né? E agora eu quero te mostrar o passo a passo completo. Se você está aqui até agora, é porque você quer um corpo definido. Eu sei que você quer músculos mais firmes, mais torneados, uma coxa mais dura, mais definida, uma barriga sequinha, um bumbum mais empinado, né? Eu sei disso. E eu sei como é frustrante treinar, se esforçar e não ver resultado. E a boa notícia que eu tenho para você é que você não precisa passar por tudo isso sozinha. O que você aprendeu até agora é só a pontinha do iceberg. É só o começo da sua transformação. Imagina ter um plano completo, passo a passo, detalhado e estruturado para você conseguir maximizar os seus resultados. Com treinos que combinam força, definição e queima de gordura acelerada. Tudo pensado para você conseguir treinar em casa, no conforto do seu lar, sem precisar se deslocar para a academia, sem precisar pegar trânsito, sem precisar revezar a máquina com ninguém, sem precisar gastar horrores de dinheiro, né, com mensalidades que nunca vão acabar. Então você não vai precisar nem sair de casa, no conforto da sua casa. Você vai ter um plano pronto, uma rotina específica para você, para o teu objetivo. E é exatamente isso que o método Corpo Definido oferece. O método Corpo Definido, ele oferece tudo que você precisa. O método Corpo Definido, ele é mais do que uma plataforma de treino. Ele é a sua academia em casa. Lá dentro do método Corpo Definido, você vai ter ficha de avaliação corporal. E a ficha de avaliação corporal, para entender o teu ponto de partida e a gente conseguir traçar essa rota do caminho que você vai seguir para você chegar lá, no teu objetivo. Né? Então, chega de treino aleatório, chega de uma alimentação aleatória, chega de vídeos treino pelo YouTube. Agora você tem a possibilidade de ter tudo. Também tem plano alimentar para o seu objetivo. Lá você não vai precisar pagar para um plano e outro, não. Você vai ter plano alimentar para o seu objetivo. Você vai saber exatamente o que você vai ter que comer, seja para emagrecer, seja para ganho de massa muscular, para definição. Lá você tem tudo, com alimentos naturais, alimentos de fácil acesso que você já tem no seu dia a dia. Plano alimentar já montadinho, com refeições completas, café da manhã, almoço, janta e lanche da tarde. Com alimentos que você tem na sua casa, refeições simples, para todos os objetivos. Você vai ter treinos em casa, treino de segunda a sexta, um cronograma específico, um cronograma montado, com estratégia, com periodização, né, onde você vai ter sempre treinos novos mensais, para você continuar progredindo nos seus treinos. Aulas de 30, 40 minutos ao dia, para que você não precise passar horas treinando. Então, a gente já fez os nossos treinos já exatamente para que você consiga ter o máximo de resultado otimizado com treinos de 40 minutos, 30, 40 minutos por dia, só. Então, você não precisa passar horas treinando. Com 40 minutos, você consegue ter muito mais tensão muscular, muito mais hipertrofia do que com treinos, muitas vezes, de horas aí. Você vai ter suporte no WhatsApp, né? Então, tudo que você precisar, qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que você vai ter suas dúvidas respondidas. Você também vai ter um desafio para fechar diástase com uma fisioterapeuta. Então, não vai ser diquinha de qualquer pessoa, tá? Fisioterapeuta, ela vai te passar um desafio onde você vai fechar a sua diástase em 20 dias. Serve para quem tem para mulheres de pós-parto, flacidez abdominal. Então, você que tem medo de fazer musculação porque tem diástase, ou se você tá ali, acabou de ter filho, você vai poder ter acesso a esse desafio para ajudar a fechar a sua diástase e para ajudar você a voltar a ter a barriga que você tinha antes.
Bônus exclusivos. A gente tem 8 bônus que você vai ter de bônus. Avaliação postural. Você vai ter acesso a um plus, né, de 1 mês a mais de acesso à plataforma. Você vai ter desafio Bumbum na Lua com treinos específicos para você modelar o seu glúteo em todas as porções, né, deixar o seu glúteo realmente redondo. Você vai ter o Power Band, que é um treino apenas com faixa elástica, onde você vai poder fazer treinos variáveis, né, onde você vai poder variar, fazer treinos dinâmicos, divertidos, e vai conseguir ter esse dinamismo entre escolher treino com peso, treino com faixa. Você também vai ter uma aula com guias, um guia, né, de materiais, de como que você vai improvisar esses materiais caso você não tenha nada. Você vai ter uma aula lá específica só onde eu vou te ensinar como improvisar, como substituir com materiais caseiros. Também tem ficha de academia com o vídeo. Bem, então você vai poder escolher se você quer treinar em casa, na academia, se você quer treinar nos dois. Então você pode escolher aonde você vai treinar. E nós temos também a atualização mensal, tanto dos treinos de academia, como também dos treinos em casa. E algo que não tem valor, tá? É imensurável, que é a comunidade de alunas. Então, na comunidade de alunas, você vai ter apoio, você vai ter motivação, você vai conseguir construir disciplina. Porque quando você estiver triste, você vai entrar na comunidade e vai ver resultados de outras mulheres. Lá as mulheres, elas falam uma com as outras, elas interagem uma com as outras. E elas vão te passar o ânimo, a motivação que você precisa. E você vai ver resultados de outras mulheres, você vai ficar feliz, você vai comemorar junto com elas. E você vai conseguir se reenergizar. Então, você ter um grupo de apoio, você ter esse lugar onde você pode contar com o apoio de outras pessoas é muito importante. Porque quando bate aquele desânimo, é para lá que você vai. Você vai ter apoio de outras pessoas. E você vai se motivar novamente. Você vai se reconectar novamente com o seu propósito. Então, quero que você nesse momento faça as continhas, tá? Um personal trainer, hoje em dia, você vai pagar em torno de R$ 9.000 ao ano, né? Porque hoje em dia, um personal trainer, ele é em média R$ 800 por mês. Dependendo do lugar pode ser mais, dependendo do lugar pode ser menos, tá? Mais ou menos. Mas é nessa faixa etária, é nessa média. Então, você pagaria esse valor um personal trainer. Nutricionista, R$ 4.800 por ano, que seriam R$ 400 mensais, né? Para você estar trocando de plano alimentar, para você estar tendo a orientação do nutricionista. Academia, você pagaria R$ 1.400 por ano, que é mais ou menos 120 por mês, que é o que as academias de rede hoje em dia cobram. Às vezes até uma de bairro está cobrando R$ 80, R$ 100, né? Então você pagaria isso por ano. Juntando tudo, todos esses três, dá R$ 15.840. Lembrando que, dependendo do lugar onde você mora, esse valor ele pode até aumentar. Isso, gente, não é números inventados, não, tá? Isso aqui são números que eu peguei comparando as regiões, comparando uma base no Brasil. É exatamente esses números aqui. E dependendo do lugar pode ser mais, ou dependendo do lugar também pode ser menos um pouco. Então, esse valor inteiro aqui, 15 mil, sem um método focado no corpo da mulher, porque o personal, normalmente, ele não vai diferenciar o teu corpo feminino de um corpo masculino, ele vai passar o mesmo treino para os dois. Só que o objetivo da mulher é diferente do objetivo do homem. Então, o treino da mulher tem que ser diferente do treino do homem. Só que, normalmente, os personagens, eles não fazem essa distinção. Eles passam o mesmo treino para a mulher, o mesmo treino para o homem, né? Sendo que os objetivos são diferentes. E também sem comunidade. A comunidade, a rede de apoio é extremamente importante para você conseguir manter o seu foco, o seu ânimo e a sua disciplina.
E também sem aplicativo, né? Porque o aplicativo, ele flexibiliza muito a rotina, torna o acesso facilitado. Então, você pode acessar na hora que quiser, do lugar que você estiver, você pode treinar de qualquer lugar, até viajando. Mas calma, tá? Calma que não é tudo isso que vai custar o método. Calma que você não vai pagar todo esse valor. Não, tá? Você não vai pagar nem metade disso aqui, tá bom? Hoje, somente hoje, para você ter acesso ao melhor programa de treinos da sua vida, não somente treinos, mas também acompanhamento, suporte, motivação, rede de apoio, né? Acompanhamento no WhatsApp, personalizado, para a gente tirar todas as suas dúvidas, para a gente conseguir identificar quais são as suas dificuldades e te ajudar de uma maneira específica. É um investimento de apenas R$ 51,40. Agora me digam, o que você faz com R$ 51 hoje? Gente, não é valor nem de uma pizza. Isso seria o valor de um lanche no Mac no mês, se você comesse uma vez no mês apenas. Uma vez. E isso não faria você alcançar o seu sonho. Então, hoje, o valor para você transformar o seu corpo, daqui a 8 semanas, ou daqui até um mês mesmo, 30 dias, você conseguir identificar, ver os primeiros resultados do seu corpo, ver a sua barriga secando, ver a sua perna torneando, ver a sua cintura ficando fininha, ver a sua bunda empinando, né? Ver o teu corpo sendo totalmente transformado em 30 dias, 8 semanas, ter esses resultados incríveis que essas mulheres também tiveram, é apenas R$ 51,40. Ou então, um investimento de R$ 497 à vista. Isso dá menos de R$ 1,71 por dia. Na verdade, dá R$ 1,71 por dia. R$ 1,71 por dia é o valor para você mudar de vida, para você mudar o seu corpo, para você recuperar a sua autoestima, se sentir bem com você novamente, se sentir atraente, se sentir bonita, né? Se sentir mais sensual, até para o seu parceiro, para você mesmo. É um valor irrisório, né? Porque o resultado, essa felicidade que a gente tem quando a gente consegue, não tem preço. Não tem preço mesmo. E além disso, além desse valor de R$ 51,40 mensal, que são 12 vezes de R$ 50,40 ou R$ 497 à vista, além disso, eu também tenho isso aqui. Um benefício exclusivo para quem se inscrever agora. Então, para as primeiras 30 pessoas que se inscreverem agora, ganharão acesso vitalício. Então, você vai pagar somente uma vez e vai ter acesso à minha plataforma com todos os treinos atualizados para o resto da sua vida. São apenas 30 vagas, tá? Então, você vai ter acesso agora. Se você se inscrever, se você for as 30 primeiras a se inscrever, você vai ter acesso vitalício à plataforma. E também você vai ter 7 dias de garantia. Caso você queira desistir, caso você ache que não é para você, caso você não se identifique, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sem burocracia, sem perguntinhas, tá? Eu devolvo. Então, o risco não é seu, o risco é todo meu. Você não tem nada a perder. E agora, você tem 3 escolhas. A primeira escolha é fechar e deixar para depois. Então, você vai continuar do mesmo jeito. Daqui a 8 semanas, daqui a 30 dias, nada muda. A outra alternativa, tentar sozinha. Então, você pode aplicar as estratégias que eu te ensinei aqui. Pega as aulas que eu passei para você. Pega todas as informações que você adquiriu. Pega o guia alimentar e pratica. E aplica. Né? Você já aprendeu muita coisa, então você pode aplicar sozinha.
Você pode praticar. E aí você vai tentar, tentativa e erro. E aí você vai tá nessa jornada. Mas só. Ou você pode entrar agora para o método, ter um plano claro, método, suporte, motivação, uma rede de apoio, onde você vai ter a quem recorrer, você vai ter todas as suas dúvidas respondidas, você vai ter acompanhamento profissional meu, eu vou estar no WhatsApp te respondendo sempre, e você vai começar a construir o corpo dos seus sonhos, o corpo que você quer. E começa a ver daqui 30 dias, 8 semanas, um corpo mudando, um corpo ficando completamente diferente. Então, eu vou disponibilizar o botão aqui embaixo para você poder fazer a sua inscrição e tomar a sua decisão. Então, vai ficar disponível aqui embaixo dessa aula agora o botão para você se inscrever. Então, você vai clicar no botão aqui embaixo dessa página, ou então você vai clicar no link na descrição desse vídeo. Se você tiver pelo YouTube, é na descrição. E se você tiver pela página do desafio, é um botão que vai estar aqui embaixo do vídeo, tá? E aí você pode fazer sua inscrição e entrar agora pro método. E se você for as 30 primeiras, você vai ganhar acesso vitalício ao método. E daqui a 8 semanas, você vai ou estar no mesmo lugar, ou você pode estar feliz por ter começado hoje a sua transformação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou deixar disponível no WhatsApp para vocês, também vou enviar no e-mail o guia alimentar e também vou enviar o PDF do treino de hoje, da aula de hoje, tá? Vou enviar para todas vocês no WhatsApp e no e-mail. E também vai ficar embaixo dessa página aqui. Você pode fazer o download do seu guia alimentar e pode fazer o download do treino, da ficha de treino. Eu vou deixar aqui embaixo da página, então você já pode fazer o download. E é isso. Um grande beijo e eu vejo você no método Corpo Definido. Tchau, tchau. Olá meninas, vou contar um pouquinho da minha experiência com a plataforma da Jaque, né? Em junho de 2025 foi onde eu comecei a querer ter mudança, pois não estava bem comigo, com meu corpo, estava acima do peso, a autoestima lá embaixo. Foi onde eu encontrei a plataforma da Jaque e vi a praticidade, né? De você ter a opção de treinar em casa ou na academia. Eu escolhi treinar em casa, né? Então, menina, na primeira semana eu já consegui ver meu corpo mudando, né? Desinchando. Com 15 dias, um mês, 2 meses, já comecei a perder gordura, ganhar massa muscular. Foi maravilhoso. E venho aqui incentivar vocês a também querer começar, a também querer mudar, né? Você querer começar e ter uma personal dando aulas, lhe ajudando, me incentivando, colocando sua autoestima lá em cima, é maravilhoso. Se eu consegui perder gordura em casa, ganhar massa muscular em casa, você também consegue. Oi gente, meu nome é Tamires e eu vim aqui deixar meu depoimento a respeito do método Corpo Definido da Jaque. Eu me sentia muito insegura, né? Eu tava muito sedentária, então eu precisava procurar alguma coisa. E foi aonde que eu vi no Instagram os vídeos da Jaque, comecei a ver os treinos da Jaque, né, no Instagram. Comecei a ver os depoimentos, ver os resultados e vi que dava para treinar em casa e ter resultados, né? E no método tem os treinos para quem pode ir na academia e para quem não pode, no meu caso, que é para treinar em casa, né? E isso eu achei muito interessante, gostei muito dessa possibilidade. E o que eu mais gostei é que tem aulas objetivas, tem acompanhamento, tem suporte. E eu comecei a perceber mudanças em mim, no meu corpo, eu comecei a dormir melhor, ter mais disposição, ter ânimo. E na parte física, eu comecei assim, depois que eu comecei a treinar direitinho, eu comecei a definir, perder pochete, perder barriga, aquela barriguinha que incomodava no vestido. Comecei a definir minhas coxas, que eu tava louca pra definir, glúteo. Até uma amiga minha falou, nossa, tá com a curvinha assim no glúteo, e eu fiquei muito satisfeita. E aí eu me empolguei mais e mais pra continuar treinando. E eu indico pra você que não pode ir pra academia, mas quer treinar em casa e ter resultados, eu indico o treino da Jaque, porque dá resultado e funciona assim, e eu tô muito satisfeita. Durante a minha gestação eu ganhei muito peso, né? E depois que meu filho nasceu, eu tive muita dificuldade, não tinha conseguido voltar no meu peso ideal, né? Tinha muita ansiedade, compulsão alimentar. Foi aí que eu conheci o trabalho da Jaque no Instagram.
né? E eu adquiri o método Corpo Definido. Em 4 semanas treinando em casa, sem peso nenhum, sem nenhum tipo de equipamento, só com o peso do corpo, né? Com o planejamento dela de segunda a sexta. E claro, com a motivação que elas nos dá durante o treino ali, eu consegui já nas 4 primeiras semanas ter os meus primeiros resultados, né? Em 3 meses eu consegui perder até 7 quilos. E além da definição essa que nem imaginava que teria treinando em casa. Então eu venho indicar para vocês, vale super a pena, valeu cada centavo que eu investi. Já indiquei para amigas, outras seguidoras também que me mandam mensagem, indico os treinos da Jaque para elas, inclusive mães, né, que têm filhos em casa. Eu inclusive moro na fazenda, então não tenho muita opção. Então o treino da Jaque assim foi um divisor de águas na minha vida, tá? Então indico muito para vocês. Eu sou a Lauriene, sou aluna da Jaque do método Corpo Definido. Eu busquei o método dela buscando emagrecimento, né, definição muscular. Achei o método dela muito bom, as aulas didáticas, práticas, que dão pra gente encaixar perfeitamente na rotina, porque os treinos não são muito longos, mas são muito objetivos. E já no início dos treinos a gente já consegue ver resultado. Eu treino com ela há aproximadamente 6 meses, e nesses 6 meses eu consegui eliminar 20 quilos, consegui a definição muscular, e o meu corpo melhorou muito. Além disso, melhorou muito a minha disposição. Ela tá sempre disponível para poder tirar as nossas dúvidas, o suporte é maravilhoso, e eu super indico os treinos do método Corpo Definido.